Vamos agora para mais uma questão de número 49. Considerando a imagem e o contexto histórico social em questão, vamos ver aqui a imagem, uma imagenzinha de uma mulher produzindo armas relacionada à Primeira Guerra Mundial. Considerando a imagem e o contexto histórico social em questão, durante e pós Primeira Guerra Mundial, compreende-se que, letra A, após a Primeira Guerra, as mulheres se desligaram totalmente dos seus setores de trabalho nas fábricas. A letra A, alternativa errada. Por quê? Porque nós vamos ver, durante e pós a Primeira Guerra, que as mulheres elas vão ingressar no mercado de trabalho. Justamente por quê? Porque a Primeira Guerra ela vai provocar a morte de muitos homens. Muitos foram para a guerra, e depois da guerra, com a morte de muitos homens, as mulheres acabaram ingressando no mercado de trabalho. Então, a letra A, alternativa errada. Letra B, a necessidade por mão de obra durante a Primeira Guerra levou os salários das mulheres a se equipararem a dos homens. O fato das mulheres ingressarem no mercado de trabalho durante e após a Primeira Guerra não implica diretamente numa equiparação salarial entre mulheres e homens. Nós sabemos muito bem que essa ideia dos salários, no caso feminino, se equipararem aos masculinos, eles são luta até hoje para essa equiparação. As mulheres lutam. Então, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, no entanto, o valor que era pago pela mão de obra feminina era muito mais barata do que a mão de obra do homem. Então, letra B, alternativa errada. Letra C, a necessidade por mão de obra feminina aconteceu depois da Primeira Guerra, devido à morte de muitos homens. Depois da Primeira Guerra, evidentemente, que de fato necessitou-se dessa mão de obra. No entanto, a gente tem que lembrar que, durante a guerra, houve também essa necessidade de mão de obra, porque muitos homens foram recrutados para a guerra. E aí começou a faltar mão de obra, aonde? Principalmente dentro das fábricas. E foi dentro desse contexto que a gente começou a ver o recrutamento para o trabalho nas fábricas do sexo feminino, das mulheres. Então, a letra C, quando ele diz depois da Primeira Guerra, a alternativa acaba recaindo aí sobre um erro. E não foi só depois, foi durante e pós Primeira Guerra. Então, a alternativa C, errada, a letra D. Uma das consequências geradas pela Primeira Guerra foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, o que gerou a sua independência financeira e a conquista de direitos trabalhistas. Independência financeira, sim. Direitos trabalhistas já é uma coisa que recorre a outros tempos. Sabemos muito bem que até hoje é luta das mulheres para conquistar esse direito. E na década de 60, elas também se organizaram em vários movimentos feministas pela Europa e pelo mundo todo, lutando por direitos trabalhistas. Elas conquistaram a sua independência pós-Primeira Guerra, no entanto, direitos trabalhistas, não. Então, a letra D, errada. Letra E, a entrada das mulheres no mercado de trabalho expuseram elas condições árduas, difíceis e perigosas, principalmente para aquelas que trabalhavam com a produção de munições, que sofriam mudanças na cor da pele por conta do TNT. O que a gente tem que entender? Que a partir da Primeira Guerra, o contexto de durante e pós-Primeira Guerra, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho. E é fato que muitas mulheres participaram no trabalho das fábricas na produção de armas. E aquelas mulheres que produziam munições, elas tinham contato direto com o TNT, que acabava provocando problemas de saúde, principalmente na pele da mulher. Então, a alternativa correta da questão é letra E.